Hoje nós vamos estudar algo um pouquinho mais profundo. Nós estamos começando a quinta carta do Igeret HaKodesh, do Alter Rebbe, do Tânia. E essa carta é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais profunda, e ela trata, primeiramente, sobre o segredo da letra Yud. Quando a gente vai para a letra Rei, é escrito que Be-K, Be-Yud-Kei, Hashem Tzur Olamim. Vamos agora entender o que significa isso. É uma passagem de Yeshayahu. Bitchu Bashem Adeyat. Que Beka Hashem Tzur Olamim. Bitchu, confiem em Hashem para a eternidade. Que com Yud e com Rei, Hashem ele é o Tzur, a rocha do mundo. Rocha significa que a força do mundo depende dessas duas letras, da letra Yud e da letra Rei. E dizem nossos sábios o seguinte: está escrito os mundos. Por que os mundos? Porque tem esse mundo e o mundo vindouro. Olam Hazeh e Olam Haba. Então, o mundo vindouro foi criado com a letra Yud. E o nosso mundo, foi criado com a letra Rei. Essa é a passagem que é conhecida, a gente vê isso no Talmud, e nós falamos assim como se fosse normal. Esse mundo é criado com a letra Yud, aquele é criado com a letra Rei. Mas quem já estudou um pouquinho de Kabbalah, um pouquinho do Tânia, sabe que o mundo ele foi criado e ele é criado a cada instante com as 22 letras. O que significa que um foi criado com uma letra só e outra é aquela letra pequenininha? Vamos estudar hoje sobre a criação do mundo vindouro. Só uma introdução. Rabbi Yoshua ben Levi, ele foi um grande tzadik, enorme. Ele foi um dos 10 que entrou direto do paraíso vivo. Não teve que passar pelo processo que nós conhecemos. Ele tinha um filho. E esse filho teve o que nós chamamos hoje de morte clínica. Ele foi, mas ele voltou. Hashem deu para ele mais uma chance. Ele volta para esse mundo. E o pai dele pergunta: meu filho, o que você viu lá? Ele diz: papai, Olam Afur Raiti. Eu vi o mundo de ponta cabeça. Aquelas pessoas que aqui são importantes, lá estão embaixo. E as pessoas aqui que são desprezadas nesse mundo, lá estão em cima. O mundo de ponta cabeça, papai. E o Rabbi Yoshua ben Levi diz para o seu filho: não. Olá, me achara, Ita. Você viu o mundo correto. O mundo com os valores invertidos é o mundo que nós estamos aqui embaixo. Depois ele pergunta: que mais? Mais alguma coisa? E ele diz: papai, eu escutei uma frase. Ashrei mi sheba lekam vetalmudó beadó. Sorte daquele que vem para cá, para o mundo vindouro, vetalmudó beadó, e seu estudo está embaixo do braço, ele está com o estudo na mão dele. Essa é a introdução para a gente entender um pouquinho. O que significa o mundo vindouro? O que significa o mundo vindouro ser criado pela letra Yud? Quando a gente fala de mundo vindouro, pode ser mundo vindouro à época de Mashiach, mas aqui nesse caso especificamente nós estamos falando de Olam Abba. Olam Abba é um mundo de alma sem corpo. Depois que a alma sai desse mundo físico, ela volta na realidade, ela vai para o mundo vindouro, onde que é Neshamot Belogufim, são almas sem corpo. O que acontece no mundo vindouro? Todo mundo fala: eu quero ter o paraíso, o paraíso. O que acontece no paraíso? Essa frase que o filho do Rabbi Yoshua ben Levi nos revelou, nos dá uma breve ideia do que acontece no mundo vindouro. É escrito que Olam Abba, dizem nossos sábios, lá não tem comida, não tem bebida, não tem os prazeres mundanos. Então, qual que é o prazer do mundo vindouro? Dizem nossos sábios, Yoshim vene'enim meziv ashkinah. Eles sentam e eles aproveitam do radiar da Shekhinah. O único tanuk, o único prazer que resta no mundo vindouro, e é o maior prazer que tem, é o prazer intelectual. Pessoa que
estuda algo interessante, algo profundo, ele consegue captar, aquilo traz um prazer, um bem-estar enorme. Tem pessoas que ainda não provaram o prazer intelectual. Agora, o nosso estudo é muito limitado, porque a nossa mente é limitada e a porcentagem que nós usamos a nossa capacidade é muito pequena. Porém, diz o Rabi Yehoshua, o filho do Rabi Yehoshua para ele, Ashrei mi sheba lekan, sorte daqueles que veio aqui com estudo, porque esse estudo agora você vai merecer estudar num nível totalmente diferente, com uma profundidade, com uma elevação e diria mais, o que nós estudamos aqui é só um reflexo, é a manifestação física. Agora imagina você estudar isso na origem, de uma forma infinita. Ashrei, sorte, bem-aventurado quem tem essa experiência. E por isso que o Olam Abá, ele é criado com a letra Yud. Então, vou explicar agora um pouquinho melhor. A Kabbalah diz que existe Trei Re'im de Lomit Parshim. Existem dois amigos, dois companheiros, que não se separam. Chokhmah e Binah. Chokhmah e Binah, algo básico, elementar, dentro da Kabbalah, dentro da Hassidut, mas vamos agora só relembrar para quem esqueceu ou ainda não aprendeu. Chokhmah é aquela primeira ideia, aquele estalo, eureka, aquela primeira ideia, ela é chamada de Chokhmah. É um flash, é um raio. E eu preciso captar aquilo, binar. Binar é de construir. Então existe a ideia, existe o título da sua tese, depois existe você escrever e desenvolver, entrar nos mínimos detalhes. Todos nós temos na nosso processo de entendimento sempre Chokhmah e Binah. Tenho a ideia, eu desenvolvo a ideia. Se eu não desenvolver a ideia desaparece. Se eu não tenho a semente da ideia, a ideia não pode ser construída. Isso é comparado, na Kabbalah também é chamado de Av Vaem, de pai e mãe. No processo da geração de um filho, nós temos o envolvimento do pai e da mãe. O envolvimento do pai é dar o garim, que a gente chama semente. E essa semente ela tem que ser desenvolvida durante os 9 meses de gestação pela mãe. Então, isso é um exemplo para o nosso processo de filhos intelectuais, seria ideias. Elas são construídas através do pai e da mãe, através da Chokhmah e da Binah. Chokhmah é o garim, a semente, e Binah é o desenvolvimento dessa semente. Não tem como desenvolver se não tiver a semente. E se você tiver uma semente, imagina uma semente que não for plantada, que não for colocada e cuidada na terra, ela também apodrece. Nós precisamos da semente, nós precisamos que essa semente se desenvolva e ela cresça. O mundo vindouro é criado pela letra Yud. E o nosso mundo é criado pela letra Rei. Mas vamos focar hoje só no Yud. O Yud é aquele primeiro flash, a origem de tudo. A origem do entendimento que nós temos nesse mundo da Torá é o reflexo da raiz, da semente, que nós temos acesso no Olam Abá. Então, a alma, na verdade, ela está no mundo vindouro. Nós chamamos de mundo vindouro porque nós estamos na conotação que nós estamos vivendo hoje. Mas a alma sempre esteve no paraíso. Ela desce para uma missão na Terra e ela volta para o paraíso e ela volta para o nível mais elevado do que ela veio. Esse é todo o objetivo. Vale a pena passar por todo esse processo aqui na Terra, que a gente vai estudar depois melhor, mas lembrando que tudo começa com a letra Yud. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele chamou uma vez um jovem professor, e disse para ele o seguinte: eu tenho a mitzvah de ensinar a Torá para o meu filho. Você tem a mitzvah de sustentar a sua família. Vamos trocar? Eu acredito que você não pode cobrar pelo estudo de Torá, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa sustentar a sua família, então ele precisa de meios. Então você não está pagando pelo estudo, mas você está ajudando ele poder ter o tempo para poder te dar aula de Torá. Então foi isso que o Alter Rebbe fez com seu filho.
chamando o professor, falando, eu vou te ajudar na tua mitzvah de sustentar a tua família e você ajuda na minha mitzvah de ensinar a Torá para o meu filho. E o Alter Rebbe falou para esse professor, eu vou te dar só uma ideia inicial. A gente sabe que tudo é baseado no Aleph Beit, no alfabeto. Vamos começar com a letra Aleph. O que é a letra Aleph? Você pegar a letra Aleph, na realidade, ela é formada por três outras letras. Um pequeno Yud em cima, um pequeno Yud embaixo e um Vav, uma linha reta no meio. Disse o Alter Rebbe com aquela entonação que ele costumava falar. O Yud em cima é Hashem. O Yud embaixo é a minha alma. E a conexão entre os dois é a emuná, como nós mal traduzimos como fé, a emuná é aquilo que conecta o Yud de cima com o Yud de baixo. Ou outra versão, o Yud é a alma, o Yud de cima é a alma, o Yud de baixo é o corpo. E a responsabilidade é o que conecta a alma e corpo. Portanto, nós vimos que o Yud é uma letrinha pequenininha, mas ela não é uma letrinha pequenininha. Ela é semente, aquilo que gera depois toda a complexidade, todos os detalhes, elas vêm daquela pequena e primeira iniciativa. Nós, às vezes, não apreciamos o Yud. Vem aqui o Alter Rebbe e nos lembra da importância do Yud. O mundo que nós estamos aqui vivendo, ele vem do Yud. Eu acho que esse é o mundo correto, mas na verdade isso daqui já é o mundo de ponta cabeça. O mundo correto é o mundo, é a origem, é a semente. Nós precisamos de vez em quando parar, respirar fundo e lembrar que a nossa realidade que nós estamos vendo talvez não é a correta. Os valores, os princípios, aquilo que é difundido ao nosso entorno como verdade absoluta, quem sabe nós precisamos repensar e de vez em quando nos conectar com a nossa fonte, com o nosso Yut.